quem faz magia será magiado. O mago vai sofrer o próprio plantio. Ele não escapa. Não importa que seja contrato. João Cobu chegou a nos confidenciar o nível de desfiguração corpórea, espiritual de determinados seres que se utilizaram da magia ou imaginaram exercer poder nesse sentido, porque o mago, ele comete aquilo que na Bíblia chama de o pecado contra o Espírito Santo. Não tem essa expressão? Pecado contra o Espírito Santo. O mago, ele comete um dos maiores erros da criação. Ele quer se assemelhar ao Criador. Ele quer ser tão poderoso quanto o Criador. E ele ignora as leis do Criador. Ele ignora. E as pessoas que estão nesse mercado também se comprometem. Eu já vi muitas pessoas assim. E ficava difícil tratar porque a pessoa vivia frequentando. E ficava difícil tratar porque a pessoa vivia buscando. E refazendo contrato, e refazendo pacto. E o nome disso é pacto. Tem gente que chega a desencarnar e continua presa à dimensão deles. Porque eles cobram. Então a pessoa precisa ter cuidado com isso. Porque se ela fizer esse tipo de pacto, pode demorar para ela se libertar disso. Porque ela acabou de criar uma motivação para um quadro obsessivo. Não é porque é uma coisa especial, não. É uma obsessão. Como outra qualquer obsessão. Como um contrato feito que coloca o desencarnado doente junto da pessoa, é um quadro também obsessivo. Magia existe? Existe. Mas volto a dizer, tudo é possível àquele que crê. E se torna mais possível quanto mais profunda seja a crença. Quer saber da maneira de quebrar essas forças? É você desenvolver piedade. Se você acha que alguém lhe quer o mal, ore por ela. Não precisa abordar. Eu descobri que eu não preciso mais abordar ninguém. Porque eu me desdobro, eu saio do corpo. Mas eu começo a introdução para sair do corpo orando. A oração é o grande poder do cristão. A oração é o grande poder do espírita cristão. A oração é a grande força superior a qualquer magia negra, seja de que cor você chama. A oração, ela tem uma capacidade, mas ela precisa ser sincera. Ela precisa estar movida de uma intenção pura. Eu não posso simplesmente dizer assim, eu vou orar pelo fulano porque eu sei que vai voltar para ele. Na hora que eu orar por ele, vai voltar para ele. Está desejando mal? Está desejando mal? Muito bem, 50-50. 50% para ele, 50% para você. O mal vai ser repartido para os dois. Você tem que orar dizendo, meu Deus, perdoai-lhe, porque ele não sabe o que faz. E todos não sabem o que estão fazendo. Porque se soubessem, não faziam. Então você ora todo dia.
Você ora assim que lembra da pessoa. Assim que lembra da pessoa, ora. A oração é a grande proteção do cristão. É a grande proteção do espírita cristão. É porque a gente não crê. Porque acha que é só palavra. A gente não crê porque acha que... Não, eu vou ali atrás do médium que ele vai orar por mim. Um dia desse eu fui pedir para o Divaldo orar pela minha mãe. Ele me fez uma cara. Mas na cara ele me ensinou. Ele disse, por que eu estou pedindo para ele orar? Se eu posso orar. Então quando alguém me pede assim, vamos orar juntos, né? Porque tem gente que entrega o papel para ti, para tu orar, e não ora mais. Já entregou. Porque é outro problema do espiritismo. No espiritismo tem que ter esforço próprio. A gente não vai esperar cair do céu, não. Ajuda-te que o céu te ajudará. Você tem que fazer o seu trabalho íntimo e interior. Porque só a oração do justo é escutada. Deus atende e escuta a oração do justo. Mas se você não é justo, se você não procura ser bom, se você não se esforça por sua transformação moral, como é que você quer que sua oração seja atendida? Então você precisa orar, mas seu coração precisa estar limpo. Por que será que Jesus disse assim? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Ou por que ele disse assim? Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra o teu irmão, vai lá, reconcilia-te com teu irmão primeiro e depois ora. É Jesus dizendo assim, tua oração não vai ter força. Você tem mágoa no seu coração. Você tem mágoa no seu coração. Então, se você tem mágoa no seu coração, como é que Deus vai atender sua oração? Se você carrega mágoa dentro de você. Mágoa é sombra. E sombra não é luz. E a oração do justo é luz. Então, acredito que nós não falamos tudo nesse tempo nosso, mas eu acredito que o que falamos já dá para a gente pensar bastante a respeito. Também dá para a gente saber como nos proteger dos maus pensamentos ou da emissão dos maus pensamentos. No mundo evangélico chamam de setas, no mundo umbandista chamam de trabalho feito, mandinga. No mundo espírita chamam de emissões fluídicas. Mas o fato é que o fato existe, a realidade existe e tem a ver com os nossos sentimentos. Um dia nós não precisaremos disso. Porque pensar o bem em favor do outro é plantar o bem na própria vida. Quer melhorar de vida? Não, porque é impressionante como as pessoas nos buscam no centro espírita. E diz assim, nada na minha vida dá certo. Eu acho que foi um trabalho feito. Sabe por que não deu certo? Por que você teve chance de fazer o curso e não fez? Por que teu pai pagou teu colégio e tu não se formou? A pessoa não consegue enxergar que a vida financeira que ela tem hoje também é o resultado das péssimas decisões que ela tomou no passado. Aí agora é magia. Aí agora é espírito. Aí agora é trabalho. Aí agora foi o obsessor. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que a gente tá na atual vida colhendo mais do que a gente plantou na própria atual vida do que na passada. Está lá, causas atuais das aflições.
E a gente fica procurando justificar a nossa irresponsabilidade pessoal conosco mesmo. Porque nós tivemos chance. Não estou generalizando, mas nós tivemos chance de tomar decisões melhores. Mas não tomamos. Me lembro de uma pessoa que chegou para mim e disse assim: eu não aguento mais meu emprego, eu não aguento mais meu emprego. Eu disse assim: mas é só o que você tem? Aí a pessoa: mas sim, mas é o único emprego que você tem? É a única coisa que você tem no momento? É a única coisa que eu tenho no momento. Ah, então preserve. Não, mas eu estou querendo sair do meu emprego porque eu não aguento mais aquelas pessoas, eu não aguento mais meu emprego, eu não aguento mais nada, eu estou estressado, eu estou com doença, não sei o que, por causa do meu emprego. Eu disse: mas todo mês você recebe 900 e tantos reais, certo, não é? E se você não tiver emprego, você vai receber o quê? Não, mas eu não aguento mais não. Eu disse: meu amigo, pois se você for sair do emprego, já tem um pezinho no outro. Aí a pessoa foi lá, saiu do emprego. Até hoje está desempregado. Mas foi magia. É o obsessor. Existe a responsabilidade pessoal. Deus não brinca com a gente. Ele nos entregou nas mãos um tesouro chamado livre-arbítrio. E Jesus olhava para as pessoas doente, endemoniado, possesso, obsedado, gente cega, surda, muda, lunático. A mulher hemorroísa. Quando terminava, Jesus dizia assim: vai, não peques mais. Ou seja, não erre mais não. Não dê mancada mais não. Ore mais. Esteja mais em vínculo com o discernimento divino, para você não cometer esses mesmos erros. Para que você não venha adoecer de novo. Ou seja, Jesus estava dizendo assim: a responsabilidade não é do Espírito que te influenciou, não. A responsabilidade maior é sua. Foi você que abriu a porta. Foi você que permitiu que essa magia acontecesse. Foi você que abriu a porta. Não foi outra coisa, não. Não foi outra coisa. O interessante é a gente que faz magia para amarrar o marido. Amarra, ele fica em casa, mas ele fica pior, viu? E tem outra coisa. Aí a pessoa não renova, porque tem que renovar, né? Fez um pacto. Todo mês, ou toda semana, tem que ir lá, né? Aí, rapaz, quando acaba o efeito, o homem olha para ela, mas ele já tem um abuso. Não tem jeito, separa do mesmo jeito, porque o motivo da separação já estava no desamor. Não era magia. E tem gente que faz magia para o outro separar para ficar com o outro. A amante. Né? A amante não tem lá, né? Uma coisinha. A amante. Fica com ele. Mas tu sabe o que é ficar com a pessoa que foi magiada? Não é legal, não. É como se a pessoa já ficasse com o perispírito avariado. Porque a amante agora, que é atual, mal sabe que vai aparecer outra amante. E se você precisou de magia para alguém te amar, me perdoe a sinceridade. Mas como você gosta de migalha, né? Porque é bom é ser amado de verdade. E bom é amar de verdade.
muita gente quer artificializar o amor. Então queira a verdade, não queira artifício não. Não queira não. Para encerrar, eu gostaria de revisar o que eu coloquei para vocês sobre a importância da oração, o pensamento reto, a conduta também reta. A pessoa que mente mal sabe que a mentira é outra porta aberta. A pessoa que mente é uma pessoa que sintoniza com espíritos inferiores. Então, vamos olhando para as nossas mentiras e refazendo a caminhada e pedindo perdão. Porque não é uma sintonia boa. A aura é influenciável pelos nossos pensamentos. Às vezes, claro, nós precisaremos de um passe, de uma bênção, de um carisma, de uma imposição de mãos, de um jorê. Chame do que você quiser, se você é messiânico, se você é chinês e gosta do reiki. Então, na verdade, você vai recorrer a isso e você vai melhorar, porque você precisa desse recurso. Mas mantenhamos a coerência. Porque o que é espiritismo é espiritismo. O que é espiritualismo é espiritualismo. Isso não é dogmatismo de nossa parte. É apenas um entendimento que o espiritismo é muito simples, igual a Jesus. Jesus era simples. Jesus não precisava de parafernália. Jesus não precisava de acessórios. Jesus simplesmente orava. O espírita, que é espírita, ele aprende que basta orar. A oração é poderosa, porque a palavra é poderosa. A palavra tem força. Quando a gente ora, se ilumina. Leiam o livro Exteriorização da Sensibilidade, de Alberto de Rochat. Leiam o livro Devassando o Invisível, de Ivone do Amaral Pereira. Leiam o livro Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira. Leiam o capítulo 14 da Gênese, que explica os tipos de fluidos, natureza de fluidos, propriedades dos fluidos. É uma verdadeira aula de ciência dos fluidos. Leiam o capítulo 8º, Laboratório do Mundo Visível, do Livro dos Médiuns. Como eu falei dos espíritos, leiam o capítulo 23 das obsessões, também do Livro dos Médiuns. Leiam para poder entender por que os objetos têm informação e se impregnam de informação. Leiam o livro Psicometria, de Ernesto Bozano. No Livro dos Médiuns você também vai encontrar um capítulo só sobre transportes. Se você conseguir um livro que não tem mais edição, chamado Alavancas de Crawford, você vai entender como é que os espíritos produzem fluidos e produzem alavancas para mover objetos, mesas. Do mesmo jeito, você vai entender o princípio de determinados processos de magia que já foram feitos com as pessoas ou que ainda são feitos com as pessoas. Mas volto a repetir, sem um médium de efeitos físicos não acontece, não tem força, não tem transporte. O médium precisa ser um médium de efeitos físicos. Aí eu pergunto aos anfitriões do nosso grupo espírita aqui, Caminho da Luz, eu pergunto, Caminho da Verdade, eu pergunto aos irmãos confrades do Caminho da Verdade se a gente responde pergunta aqui. Sim, claro. Agora de público, claro, não é? Claro. Mas está sendo... Eu repito a pergunta da pessoa, então. Está gravando, não consegui botar ao vivo não. Mas eu vou... Mas... Sim, pode gravar. Acho que é interessante. O Paulo levantou o braço. Era a melhor oração que você indicava. Você falou que a oração tem que ter aquela fé, aquela coisa. E aí eu já escutei que seria o Pai Nosso, que seria a oração mais poderosa, ou apenas aquela conversa com Deus já é suficiente para tudo essa... É verdade que o Pai Nosso está no condicionamento psíquico coletivo da humanidade
em face de tantas encarnações que nós tivemos orando, mas o Pai Nosso, como palavras que são soltas entre os lábios, sem nenhum sentimento ou participação da mente do indivíduo, não vale de nada. O Pai Nosso sozinho não serve. Ele tem que ter você, a sua participação. Porque é Pai Nosso que está nos céus, eu preciso sentir e ter a convicção de que Deus está nos céus, as dimensões invisíveis, imateriais. Eu preciso sentir, preciso me comprometer com o perdão das ofensas àqueles que me ofenderam. Do mesmo jeito que eu quero o perdão de Deus, então tem que ter a minha participação. Então, o Espiritismo prega e o Evangelismo também prega a oração espontânea, que não precisa de palavras bonitas, como aquele senhor que chegava na igreja e dizia assim: oi Jesus, eu sou o Zé. Passaram-se os anos, ele sempre fazia aquilo, todo dia: oi Jesus, eu sou o Zé. Ele não sabia orar, mas ele dizia com tanto carinho, com tanta contrição. E um dia ele desencarnou e recebeu uma visita. Assim que a visita sentou, olhou para ele e disse assim: oi Zé, eu sou Jesus. Querendo dizer que a simplicidade é tudo, a clareza é tudo, a oração mais forte é a oração do coração. A oração do coração. Mas, ao longo do tempo, e vocês perceberam a água, a palavra ódio, a palavra amor, ela tem um sentido, não tem um significado? Ela tem um sentido linguístico. Ela tem um sentido linguístico e tem um sentido, vou pedir licença à psicologia para usar um termo da psicologia, tem um sentido arquetípico. Aí o que eu quero dizer com sentido arquetípico? Esse sentido e esse significado foi construído ao longo de muito tempo. A palavra amor, ela tem um sentido. Você fala amor, você fala a palavra felicidade. Por isso que os neurolinguistas, eles têm tanta preocupação, as pessoas dizem. A pessoa diz assim: mal chegou, aí a pessoa corrige assim: bem chegou. Quer queira, quer não, tem um efeito reverso na psicologia do indivíduo. E se o que eu penso se projeta nos fluidos, então eu tenho que pensar o quê? O bom, o bem, o belo, o melhor, o positivo. Não vai para os fluidos? Então, é compreensível que alguns iniciados hindus desenvolvam os mantras, porque eles acreditam que a alma entende aquela linguagem, certo? Então é compreensível, porque a palavra é a expressão do pensamento. Se eu posso educar a palavra pensando melhor, eu também posso educar o pensamento falando melhor. Entenderam? Mas tem que ter compreensão do que é, do que se diz. Mas, sobretudo, a oração é a oração sincera, verdadeira. Não precisa de fórmula. Não precisa. Não acredite nisso. Essa oração aqui é forte. Não. Oração forte é quando você está participando dela. Sem isso, é só palavra. Mas a palavra tem que estar carregada de sentimento, de significado, para ter força. Boa noite. Boa noite. Eu ganhei um livro, você falou aí do Pai João, né? Da Luanda. Né? Eu ganhei um livro, esse de Robson Pinheiro, e falando sobre Pai João de Aruanda e tal. Eu particularmente entendi, achei, mas assim, a sensação que eu tive foi, sinceramente, assim, dizendo assim para mim mesmo: cada um no seu quadrado. E eu participo de reunião mediúnica também.
E o que eu tenho percebido é o sincretismo dentro do espiritismo. Tipo assim, presenças, entidades, preto velho, índios. Eu queria saber se esse sincretismo ele é benéfico ou ele atrapalha de alguma forma, porque eu ainda me sinto muito leigo nesse tipo de informação de energias, xamãs, tipo assim, desse sincretismo. Por exemplo, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé é uma coisa, espiritismo é uma, o xamanismo é outra. Agora eu queria saber se quando tem essa reunião, se isso como é que é, se na minha cabeça não está assim bem resolvido. Todo mundo diz, não, é tudo bem, é tudo do bem. Mas eu sinto, como você mesmo falou, que não tem a hierarquia espiritual um pouco distinta. E eu fico assim, meio boiando ainda. Eu queria saber a sua opinião para me tirar essa dúvida. De geralmente aparecer entidades que não fazem parte daquele meio como a gente está aprendendo, que não é especificamente espírita. É assim, eu sei que há muitas moradas da casa do Pai, mas eu também acho que cada um seu quadrado, é mais ou menos assim. Eu queria entender se eu estou errado na minha dúvida ou eu tenho que aprender mais. Eu acho assim, só para a pergunta dele, quer saber se somente os pretos velhos, numa sessão de desobsessão do centro espírita, que consegue desfazer magia. Não, eu estou perguntando justamente isso. Assim. Porque eu estudo o livro dos médiuns e sei alguma coisa. Que eu acho que eu sei, que eu entendo alguma coisa. Aí de repente estou numa reunião, aí o cara chega para mim e diz, tem um preto velho querendo falar contigo. Eu, aonde? Tá aí querendo falar contigo. Eu digo, mas que isso? Que história é essa? Criou-se uma visão que também é invasiva por permissão de alguns irmãos que tiveram passado na Umbanda, de dizer que existem linhas. Eles dividem entre eles linhas, 7 linhas. Mas existem outros que dividem em 12 linhas. E aí tem gente que diz assim, você é um médium da linha de Umbanda, você é médium. E na verdade o Espiritismo veio simplificar e dizer o seguinte, você é médium. E aí o Espiritismo veio simplificar e dizer o seguinte, não existe o encantado, ou entidade, e o morto. Não, o encantado também é morto. Não existe o encantado e o espírito, ou o preto velho e o espírito, como se fossem coisas distintas. Olha a confusão que criou. Não. Simplesmente tudo é espírito. Agora, o que eu tenho observado é que começa a moda, daqui a pouco a reunião toda vida tem uma manifestação de um preto velho, de uma mãe. A quem nós devemos adoração? A Deus. Maior respeito? A Deus. Significando dizer o seguinte, que eu não posso posicioná-los na condição de mentores ou guias. Não são. Porque eles não são superiores a nós. Eles estão na mesma faixa evolutiva. Mas querem chamar nós de filhos. Isso é uma linguagem. Entenda. Veja pelo cultural. Isso tem a ver com a linguagem deles. Eles não se libertaram ainda dessa feição ou dessa encarnação. O Emmanuel, que se apresenta como romano, se apresenta como romano por uma preferência própria que ele quer relembrar isso.
Alguns desses espíritos também se apresentam desse jeito, mas muitos deles, a maioria, não conseguiram se libertar. Outros não querem mudar a aparência ou se libertar propriamente disso, porque eles têm ainda que resgatar os seus pares, também africanos, também dessa área, dessa religião e dessa cultura. Eles precisam modular o resgate deles, para que eles também possam evoluir, porque muitos deles ficam estagnados e não querem sair daquela faixa. Eles não querem reencarnar, não querem processo evolutivo. Então, a gente escuta numa mediúnica todo e qualquer espírito. Eu não posso estabelecer, não, preto velho aqui não, pode sair. Não posso fazer isso, não. Além de ser preconceito, eu acho que merece processo. Na verdade, tudo é espírito. Eu fiz uma reunião mediúnica para quê? Para atender os espíritos. Agora, a pergunta mais importante é: eu tenho médiuns autênticos? Porque tem muito médium viciado no modismo de atender o preto velho, de atender, e ele já, às vezes, não tem mais nem preto velho ali. Na verdade, é ele, a cabeça dele. O maior escolho da mediunidade é descobrir quem é médium. Porque você pega o movimento espírita em peso. Se a gente fosse fazer uma pesquisa rigorosa, vai reduzir o número de médium em pelo menos 70%. Vai sobrar só 30% daqueles que efetivamente têm a mediunidade dita ostensiva que Kardec recomendava para reuniões mediúnicas. Porque o fato da pessoa ter alguma mediunidade não quer dizer que ela seja para evocação ou para reunião mediúnica. Esse é o grande engano da gente. A pessoa sentiu um arrepio, vai para a mesa. Aliás, essa é uma das maiores ignorâncias do nosso movimento que precisa ser revisto. Mas é animismo. Quando não é animismo, é imaginação, é fantasia, não tem espírito ali. Mas é fingimento. Não. A pessoa acredita naquilo. Ela acaba acreditando naquilo. Ela começou a participar de reunião e aprendeu a dizer. Aprendeu a sentir angústia e começar a achar que isso é espírito, e às vezes ela está sentindo apenas os fluidos do ambiente, não é espírito propriamente dito, apenas a informação dos fluidos, ou da presença de algum espírito, mas a verbalização vai distante do conteúdo do espírito. Já vi muito espírito sair do médium fazendo assim para mim. Já vi muito espírito que mal conversou, mal desabafou, porque o médium é que falou, o médium é que falou, o médium é que falou. Então, na verdade, a gente tem que fazer uma triagem. Mas por que é difícil? O povo sai com raiva da gente. As pessoas querem ser médium, porque é status dentro do centro espírita. E todo mundo só quer ser médium. Mal sabe que a pessoa que entrega a mensagem ali na porta do centro espírita talvez vai estar em melhor condição espiritual do que um médium. Porque o perigo do médium é a estagnação espiritual. Ele acha que é médium, acha que está trabalhando. O médium não está trabalhando nada, não. O médium está estagnado. O médium, pelo fato... Não adianta... Ah, não, mas está doando o tempo dele. Tudo bem, isso aí eu até conto. Ele está ali sentado, doou o tempo dele. Mas isso é o quê? Isso não é nada demais, não. Ele não fez esforço para produzir nada, ele não fez esforço para nada. Nada pertence a ele. Nada pertence a ele. É da autoria dos espíritos. Então ele tem que cobrar o quê? Se ele não se transforma, não tem céu, não. Não tem céu, não. Se ele não perdoa, tem céu, não. Se ele não perdoa, não tem tranquilidade, paz interior, não. Ele precisa se trabalhar. O estado de ser médium, crachá de ser médium, não leva ninguém a nada. Não leva. É tão sério que um centro espírita pode viver sem médiuns. Kardec dizia que o médium é dispensável. E Kardec não tinha problema com o médium orgulhoso. Está orgulhoso? Achou ruim a nossa análise da mensagem? Vai embora, pode ir. Kardec não tinha problema. Ele aprendeu com Erasto. Deixai-os ir.
O médium tem que ser humilde e o médium tem que se dispor a teste, pesquisa. Ele aceita a pesquisa humildemente. Se ele erra, diz que errou. Se ele trocou o nome, ele diz que trocou o nome. Ele não fica se justificando, não. Ele assume que ele é apenas um intérprete do mundo espiritual e que ele pode cometer falhas. Simplesmente é assim. Mas o nosso problema é a gente tratar com muita amadorismo. Espiritismo é uma ciência. Espiritismo é difícil. Kardec dizia que o espiritismo é claro, na linguagem francesa. Mas como ciência, como metodologia, como epistemologia, o espiritismo é difícil. Desculpa, eu digo para todo mundo, o espiritismo... Aí se alguém entende, é porque já tinha maturidade de outra encarnação. Como Erasto diz, operários ou jovens mal saídos da adolescência entenderão o espiritismo muito mais do que muitos doutores. Mas é porque o indivíduo já tem a sabedoria trazida de outra encarnação. Mas o espiritismo é... Meu amigo, eu peguei o livro Mecanismo da Verdade, botei na mão de um físico, amigo meu, para ele me explicar, porque eu não entendi o livro, não. O livro é física pura, através do Chico Xavier. O livro Evolução em Dois Mundos, eu pedi para um amigo meu da biologia me ajudar, para eu entender o que é aquilo ali. O espiritismo exige estudo. Não vai ser efetivamente muito popular o espiritismo. Mas não é também porque nós, os pedagogos, os educadores, falamos muito difícil e a gente não cria mecanismos didáticos para alcançar os mais simples, os que não têm muita instrução. Muita gente que não tem muita instrução não consegue assimilar o espiritismo, não. E se consegue, volta a dizer, porque já teve estudo de outra vida. O espiritismo não é fácil. Voltando no negócio, aí é preconceito meu eu ficar cismado com a literatura de Robson Pinheiro? Como é que eu vou responder isso pela internet?